Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem das Escrituras. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: te é lícito. Você pode, se crer de todo o teu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água. O Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Aleluia! Nós vemos aqui essa passagem, um acontecimento, um fenômeno, algo extraordinário que acontece na vida de Filipe. E não muito diferente dos dias de hoje, Deus quer fazer a mesma coisa comigo e com você. Mas algo me chama muito a atenção aqui, que é a história deste homem, o eunuco, o etíope. Ele não pertencia àquele povo, ele não pertencia àquela nação, mas ele foi para Jerusalém para adorar. Quando nós observamos em Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, nós vemos que no derramamento do Espírito Santo havia muitos estrangeiros. Hoje não diferente no Brasil, por exemplo, agora que estamos tendo as Olimpíadas, muitas pessoas de vários países estão vindo para cá, para se alegrar, para festejar, para torcer pelo seu país ou coisa do tipo. E da mesma forma, quando Salomão estava estabelecendo o templo, o Senhor lhe deu uma palavra, uma promessa, dizendo que todos os estrangeiros que viessem até aquele lugar, quando fosse fazer a sua oração, Deus então certamente responderia.
Então era normal que pessoas de outros lugares, de outros estados, de outros países, fossem até Jerusalém para adorar. Não era só os israelitas, os judeus, não, mas pessoas de todas as partes iam adorar a Deus naquele lugar. E não era diferente também na vida do etíope. Ele foi para aquele lugar para adorar o Senhor. E isso que me chama mais atenção. Chegando lá, ele adorou, certamente ele ouviu uma mensagem, ele ouviu uma palavra, ele viu alguém lendo alguma coisa, ele ouviu alguém citando alguma coisa. Mas a leitura que nós fizemos declara que ele estava voltando para casa, lendo o profeta Isaías, e não estava entendendo. Isso me chama muita atenção. Certamente ele deveria ter escutado alguém comentar ou alguém ler essa passagem, e agora de volta para casa ele estava lendo e não compreendia. E antes que isso acontecesse, o Espírito Santo já estava falando com Filipe. Nós vemos ali um anjo aparecendo para Filipe e falando com ele, para ele seguir o caminho que vai de Jerusalém para Gaza. Certamente, enquanto o Espírito estava falando com Filipe, nós observamos que algo estava acontecendo na vida daquele homem, do eunuco. Algo estava acontecendo. Ele saiu da sua terra, ele saiu ali do seu povoado e foi até Jerusalém para adorar. Observe, ele era um estrangeiro e ele foi adorar o Senhor. Ele foi com muita vontade adorar ao Senhor. Mas enquanto ele estava lá, alguma coisa aconteceu em seu coração, algumas interrogações, algumas questões, e de fato elas nos impedem de alcançar o melhor de Deus. E enquanto ele estava adorando, enquanto ele estava cultuando a Deus, Deus estava de olho no coração dele. Mas algo não diferente de muitos que acontecem nos dias de hoje, ele saiu daquele lugar com dúvidas, com questões. Ele saiu daquele lugar sem resposta. E Deus viu isso. O Senhor viu que ele saiu daquele lugar, lugar de adoração, lugar de revelação, lugar de entendimento. Ele saiu com dúvida, com questões no seu coração. E enquanto ele estava indo para a sua casa, o mesmo Deus que viu ali o coração do eunuco também falou com Filipe, dizendo: Filipe, vai até este lugar. Vai no caminho que dá ali no deserto, de Jerusalém para Gaza. E indo ele, observou que tinha uma carruagem, e o mesmo Espírito disse: se aproxima daquela carruagem, Filipe. E Filipe agora se aproximando, ele ouve o homem lendo. E o interessante é que ele lê em voz alta. Ele estava em sua carruagem, ele poderia muito bem fazer aquela leitura em silêncio, para si mesmo, mas não, ele faz uma leitura em voz alta. Tamanha era a indignação daquele homem por não estar compreendendo. Ele lia, mas não compreendia. Escutando Filipe então a leitura daquele homem, pergunta para ele: o senhor está entendendo o que está lendo? E a conversa dos dois é bem objetiva e sincera, dizendo: como é que eu vou entender se não tiver alguém para me explicar? Observe que aquele homem, o eunuco, ele acabou de sair de Jerusalém. Ele acabou de sair de um lugar de adoração. Ele acabou de sair de um lugar onde tinha muitos mestres para poder explicar. Ele acabou de sair de um lugar onde havia pessoas capacitadas e habilitadas para poder instruir aquele homem. Mas não, ele saiu de lá com dúvida. E estava voltando para a sua casa em dúvida. E quantos de nós não saímos da casa do Senhor da mesma maneira? Vamos para a casa do Senhor, adoramos, entregamos ali as nossas ofertas, a nossa adoração, o nosso louvor, cultuamos, nos alegramos, choramos, mas vamos para casa cheios de questões, cheios de coisas que não foram resolvidas,
coisas que nós não entendemos. Às vezes ouvimos ali o ministro pregando a palavra do Senhor e não entendemos, e o pior não é não entender. O pior é voltar para casa sem entender. Aquele eunuco, ele poderia muito bem chegar para qualquer um dos religiosos representantes que estavam ali e questioná-los acerca daquilo que ele não entendia. E perguntar: olha, você pode me explicar isso? Você pode me explicar aquilo? Olha, eu não entendi essa colocação, eu não entendi essa passagem, o que o Senhor quis dizer com isso, o que a palavra quer dizer com isso. Ele poderia muito bem ter feito isso, como nós também poderíamos ter feito isso, antes de voltarmos para a nossa casa agoniado por causa do dia de amanhã. Poderíamos ter gastado um pouquinho de tempo a mais, tentando tirar as dúvidas que nos impedem de romper, que nos impedem de vencer, que nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós. Nós poderíamos gastar um pouquinho mais de tempo sentando com o ministro, sentando com o pastor, para que ele pudesse então tirar as tuas dúvidas, para que ele pudesse te explicar a palavra. Mas não, a agonia da nossa vida nos traz de volta com questões, e essas questões vai nos paralisando, ela vai nos engessando, e quando vemos, passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, passou 10 anos, e nós continuamos com a mesma dúvida, e querendo viver o novo de Deus, querendo viver as maravilhas, as grandezas de Deus, mas essas questões nos impedem, as dúvidas nos impedem. E Deus, observando isso no coração do eunuco, disse para Felipe para se aproximar até aquela carruagem. E quando se aproxima naquela carruagem, ele então tem uma atitude, começa a conversar com aquele homem. Ele interrompe a leitura daquele homem e começa a questioná-lo. Felipe começa a fazer com aquele homem aquilo que aquele homem não fez no templo. Porque tem horas que o Senhor, ele vai nos dar um empurrão para poder nos abençoar. Vai ter hora que Deus, ele vai nos interromper em algumas coisas, para que nós possamos chegar ao entendimento da sua perfeita vontade. Observe, o eunuco, o etíope, estava voltando para casa, mas insatisfeito. Por que insatisfeito? Coisa ruim é quando você não tem o seu objetivo alcançado. E ele estava voltando para casa, sem entender a leitura. Sem entender a leitura. E não era simplesmente um livro que ele estava lendo. Não era um livro de romance. Não era um livro simplesmente contando histórias. Era algo mais profundo. E nós vemos isso um pouco mais adiante. Você pode simplesmente ler um livro de romance, se alegrar, chorar, e tudo bem, e aquilo não mudou a tua vida. Mas o livro a qual o eunuco estava lendo, certamente iria mudar totalmente a vida dele. Da água para o vinho. Então quando Felipe começa a interrogá-lo, o eunuco, ele percebe que Felipe tinha algo para lhe dizer ou ensinar, ele convida para subir até a sua carruagem. Observe que Felipe só então tomou aquele lugar quando ele foi convidado, porque tem áreas da nossa vida que só serão resolvidas quando nós permitimos que o Senhor tenha acesso. Enquanto nós continuarmos na nossa ignorância, ou no nosso próprio entendimento, ou então ali sustentando alguns conceitos, dificilmente então alguns problemas serão resolvidos. E para que eles possam serem resolvidos, nós precisamos convidar o Senhor para entrar. Nós temos que permitir algumas pessoas que têm a facilidade de compreender alguns assuntos, para que eles possam fazer parte dessa história, para que então através deles, Deus possa nos ajudar a vencer, Deus possa nos ajudar a romper. Então o etíope, ele convida agora a Felipe para subir na sua carruagem, e Felipe começa, a partir daquela leitura, a partir daquele lugar que o eunuco estava lendo, Felipe começa então a ensiná-lo.
começa a anunciar acerca de quem é Jesus. Observe, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Observe que Filipe não estava dizendo a importância de ser um profeta, a importância de ser isso ou de ser aquilo, mas não. Filipe começa a ensinar o eunuco acerca de quem o profeta estava dizendo. E não dizia de si mesmo, como a Bíblia inteira, ela não aponta para os profetas, mas os profetas apontam para Jesus. E ali ele começa a ensinar e falar acerca da graça, falar acerca do perdão, falar acerca do que Jesus havia passado na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que aquele eunuco também tivesse vida, mesmo não fazendo parte de Israel, mesmo não fazendo parte do povo de Deus. E no meio do caminho, o etíope, o eunuco, ele entende o propósito, ele entende a obra da cruz, ele entende a obra da salvação. E sem esperar, ele vê à beira do caminho por onde eles estavam passando, o caminho a Gaza. Eles vêem um pouco de água, acredito que era um pequeno lago, alguma piscina natural feita aí através de chuva ou alguma coisa do tipo. E observando ele, lógico que Filipe havia explicado aquilo que Marcos havia escrito: quem crer e for batizado será salvo. Porque isso é uma ordenança de Jesus. Então observamos aqui que quando o eunuco, não foi Filipe que havia avistado, mas foi o eunuco, com entendimento ele começou a enxergar alguns detalhes que às vezes nós passamos despercebidos. Ele observa a água e diz: Filipe, olha, ali embaixo tem água. O que é que me impede de agora ser batizado? Filipe olha para o eunuco e diz: olha, te é lícito, é permitido, você pode, se você crer de todo o teu coração. Se você acreditar de todo o teu coração, não há nada que te impeça de pararmos agora e você ser batizado. O eunuco então responde para Filipe algo que parece ser tão simples. E às vezes nós colocamos muitos obstáculos. Ele simplesmente para a carruagem e diz: olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio de todo o meu coração. Então ele dá ordem para que se pare a sua carruagem e desce Filipe e o eunuco ali, sem muito blá blá blá, sem muita história, sem muita ladainha. Porque agora Filipe havia contado para ele e ele havia entendido o propósito da cruz. E então Filipe batiza o eunuco ali. Vamos observar que Filipe não faz nenhum questionamento. Na verdade, não coloca uma lista de perguntas. Olha, eunuco, eu quero saber se você tem algum vício, se você tem alguma coisa aí que possa te comprometer. Não, na verdade, eunuco, eu queria saber se você tem aí 10 mulheres ou alguma coisa do tipo. Quero saber se você se prostitui. Não. Observe a pergunta de Filipe. Se você crê de todo o teu coração, te é permitido. Por quê, queridos? Porque tem obras nas nossas vidas que não vai ser pela força do nosso braço que nós vamos vencê-las, mas sim pela fé no Senhor. E o próprio Senhor nos conduzirá ao caminho perfeito. Porque se o Filho não vos libertar, nós não seremos livres. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E o Senhor só vai nos libertar, cumprir a sua boa obra, quando nós então o permitimos fazer parte das nossas vidas. Porque se eu e você tivéssemos capacidade de vencer o mal, de vencer o pecado, de vencer as coisas impostas pelo mundo contra as nossas vidas, sozinho, certamente não precisaria Jesus ter ido para a cruz para morrer em meu favor, em teu favor, em meu lugar, em teu lugar. Então observe a condição que Filipe coloca diante do eunuco. Se você crê, te é lícito. Porque ainda que você não creia, se você se batizar não valerá de nada. Então o batismo sem a fé
não vale de nada. Por isso Marcos já diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E por que já está condenado? Porque não creu no Filho de Deus, que é a salvação. E a vida eterna é essa, que creiam que o Senhor Deus é o único Deus. E Jesus Cristo a quem foi enviado, isso foi o próprio Senhor Jesus que disse. Então observe que assim que eunuco foi batizado, o Espírito agora leva Felipe de um lugar para outro. E quando o etíope olha para um lado e para o outro, não enxerga mais Felipe. E por não enxergar mais Felipe, ele segue o seu caminho, ele volta para a sua terra, ele volta ali para a sua vida, mas agora com júbilo no seu coração, agora com a vida salva. E eu acredito que pelo mesmo Espírito que Felipe foi conduzido até aquele lugar, eu acredito que o mesmo Espírito conduziu o etíope no caminho perfeito. E nós precisamos entender isso. Que o Senhor, Ele quer nos conduzir ao seu caminho perfeito. Como disse o salmista Davi, guia-me pelas veredas da tua justiça. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer nos levar a caminhos de justiça. Mas não a nossa justiça, a justiça dEle. O caminho dEle que é perfeito. Às vezes estreito, na verdade sempre, apertado e estreito, mas caminho de justiça, caminho que te levará para a salvação, caminhos que te levarão para a vida eterna. E é isso que nós precisamos entender, que o Senhor, Ele está nos chamando para viver uma vida no Espírito, e não uma vida na carne. Filipe não estava mais lá para poder explicar. Sabe por que Filipe não estava mais lá? Porque quando nós entendemos quem é Jesus, agora não andamos mais segundo a vontade do homem. Agora nós andamos segundo a vontade de Deus. Quando nós entendemos, então o próprio Espírito Santo vai nos conduzir. Então para que existe pastores, líderes e tal, e tantas coisas mais aí? Com um só propósito, disse o apóstolo Paulo. O Senhor estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de equipar os santos, com o fim de preparar os santos, até que todos alcancemos a mesma estatura de fé. Ou seja, o Senhor estabeleceu algumas lideranças para nos conduzir até o caminho de entendimento. Quando chegarmos à compreensão, ao entendimento, então agora seremos guiados pelo próprio Espírito de Deus. Lógico, mantendo e sustentando a comunhão, como vemos no início de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o 47, que eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas observe que Filipe agora estava sendo conduzido pelo Espírito, e ele era apenas um diácono. Um diácono que foi separado pelos apóstolos para servir os órfãos, as viúvas, agora estava pregando em todas as aldeias, povoados e cidades, aonde o Espírito estava enviando. E eu acredito que não foi diferente com o etíope. Quando ele voltou para casa, quando ele estava voltando agora para a sua cidade, ele pôde testemunhar aquilo que havia acontecido com ele. E ali pôde anunciar o seu entendimento, aquilo que Felipe havia explicado para ele, ele agora estava anunciando na sua cidade. E eu acredito, ainda que a Bíblia não deixe claro, mas eu acredito que a história dele não acabou por ali. Eu acredito que quando ele chegou na terra dele, ele pôde falar acerca de Jesus, ele pôde ensinar aqueles a qual fazia parte da sua história, do seu convívio. E é isso que eu hoje quero lhe chamar a atenção. O que é que te impede? O que é que tem te impedido de viver aquilo que Deus tem para você?
Quanto tempo mais vamos sustentar esses bloqueios, essas fortalezas, essas dúvidas, essas questões? Quanto tempo mais vamos deixar de viver aquilo que Deus tem para nós? Observe como o reino de Deus é simples. Observe, porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É simples assim, apóstolo? É simples assim, meu querido. Basta você acreditar, confiar e descansar em Deus, e Deus então começará a mover céus e terra a teu favor, porque todas as coisas vão começar a cooperar a teu favor. Tanto os ganhos quanto as percas, tudo vai cooperar para que então aquilo que Deus tem para você seja perfeito e completo. É simples assim. O apóstolo João, entendendo essas coisas, escreve: ele veio para aqueles que eram seus. E quem eram esses seus? O povo de Israel, que foi chamado primeiro. Os hebreus, que foram chamados para ser modelo e referência para os outros povos, para as outras nações. Mas ele continua dizendo: os seus não o quis, rejeitou, virou as costas para ele. E o que Jesus fez em condição a isso? Ele deu então poder e autoridade para todos aqueles que crescem nele, para que se tornassem filhos de Deus. Então quando eu e você cremos, quando eu e você recebemos, passamos a ser filhos. Em outras palavras, herdeiros e co-herdeiros, participantes do reino. Não só telespectadores daquilo que está acontecendo, não só aqueles que assistem à manifestação, mas agora participantes. E aí mais uma vez eu lhe pergunto: o que é que tem nos impedido de viver o plano de Deus? Será que nós temos colocado algumas condições diante daquilo que Deus tem para nós? Olha, Deus, eu não vou viver ainda isso porque eu sou muito novo. Isso tem te impedido? Olha, Senhor, eu não vou viver o que o Senhor tem por causa que eu tenho ainda um vício. Isso tem te impedido? Olha, Senhor, eu não vou te servir ainda, eu não vou viver o que o Senhor tem porque eu ainda não estou entendendo. E porventura você já chamou alguém para te explicar? O que é que tem se tornado um empecilho aí, um impedimento no teu caminho? Um impedimento para aquilo que o Senhor preparou para mim e para você. Sabe aquilo que Deus tem preparado para ti antes da fundação dos dias, dos tempos? Pois é, Deus já tem preparado para mim e para você. E por que é que nós não estamos vivendo? O que é que está nos impedindo de viver isso? Essa foi a pergunta que o eunuco fez para Filipe. Filipe, tem alguma coisa que me impede de ser batizado? Tem alguma coisa que me impede de fazer parte disso que você está falando? Porque se tiver, ele estava disposto a resolver. Observa isso. Havia disposição, ele entendeu. E o profeta Isaías, ele começa dizendo isso no seu livro. Se você quiser, se houver disposição em você, em me ouvir e obedecer, então se prepare, você vai viver o melhor dessa terra. Então havia disposição no eunuco. Aquele etíope, ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Então ele pergunta: tem alguma coisa que pode me impedir de ser batizado agora? E a única coisa que Felipe disse foi: você pode. Certamente você pode. Nada te impedirá, se você crê de todo coração. Por isso que o Senhor, na sua infinita sabedoria, nos diz através da sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Que nós possamos então entender que não há nada, queridos, não há nada que nos impeça de viver
o plano de Deus, de fazer parte do reino de Deus, não há nada que nos impede, se entendermos que Jesus já venceu todas as coisas em meu favor e em teu favor. Romanos, eu quero encerrar aqui dizendo o que o apóstolo Paulo disse para o povo de Roma. Ele disse para os romanos: escute isso e até anote se for possível. Romanos capítulo 8, a partir do 1º versículo. Nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele continua dizendo: quem tentará, quem acusará os eleitos de Deus, sendo Ele aquele que perdoou? Quem é que pode levar alguma acusação minha, sua, para Deus, se foi o próprio Deus que nos perdoou? Quem tentará acusações? Então que eu e você possamos entender que nós que colocamos obstáculos, nós sustentamos obstáculos daquilo que Deus tem para nós. Então, assim, numa simplicidade, como eunuco, simples assim, que eu e você possamos receber de todo o coração, com alegria. Não é um pesar, não é um fardo, não é um favor, não, é com alegria. Ele se sentiu grato por agora estar fazendo parte daquilo que, ao nosso entendimento, era exclusivo para o povo de Israel. Mas através da graça compreendemos que o reino de Deus é para todo aquele que crê. Em nome de Jesus.